Olá, amigo telespectador e assinante, sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. Hoje, com muitas novidades, nós vamos falar de tudo o que está acontecendo no Brasil, no mundo e principalmente na nossa região. Menor apreendida em Magé envolvida em crime de tortura e roubo. Polícia Federal faz operação contra a pedofilia em Rio das Ostras. Teresópolis ganha premiação por capacitação digital. Oposição quer afastamento de Moraes após reportagem da Folha. Iniciamos mais um plantão de notícias, falando da polêmica surgida após reportagem do jornal Folha de São Paulo mostrar que o ministro Alexandre de Moraes teria pedido informações ao Tribunal Superior Eleitoral, fora do rito, para investigar bolsonaristas. Em mais um capítulo, a oposição defende CPI e impeachment contra Moraes. Integrantes do Supremo saíram em defesa do ministro Alexandre de Moraes. Como as informações eram do presidente do Tribunal Superior Eleitoral para o condutor do inquérito, elas não eram formalizadas no momento da solicitação. Por isso havia algumas solicitações informais. Mas quando as informações chegavam, elas eram imediatamente formalizadas, inseridas no âmbito dos processos e dada vista ao Ministério Público. Portanto, não houve nenhuma circulação de dados ou informações que não estivesse documentado adequadamente no processo. A condução das investigações por parte do eminente ministro tem sido pautada pela legalidade, pelo respeito aos direitos e garantias individuais e pelo compromisso inegociável com a verdade. E o próprio ministro falou sobre o caso. Obviamente, o caminho mais eficiente da investigação naquele momento era a solicitação ao Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que a Polícia Federal, lamentavelmente, num determinado momento, pouco colaborava, nós sabemos, com as investigações, retirando o apoio do delegado. O delegado que atuava nos inquéritos chegou a ficar com um único agente policial para poder realizar todas as diligências. E, obviamente, foi dito, seria esquizofrênico eu, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, me auto-oficiar. Até porque, como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, no exercício do poder de polícia, eu tinha o poder pela lei de determinar a feitura dos relatórios. O jornal Folha de São Paulo teve acesso a 6 gigabytes de mensagens e arquivos trocados via WhatsApp por auxiliares de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, que teria ordenado de forma não oficial a produção de relatórios no âmbito do inquérito das fake news. As informações serviriam para embasar medidas tomadas pelo magistrado, como cancelamento de passaportes, bloqueio de redes sociais e intimações para depoimentos na Polícia Federal dos investigados, a maioria bolsonaristas. Segundo a reportagem, as mensagens indicam que o setor de combate à desinformação do TSE, na época presidido por Moraes, teria sido usado como braço investigativo do gabinete do ministro no Supremo. O inquérito das fake news foi aberto pela Suprema Corte em 2019 para investigar a existência de notícias falsas, calúnias e ameaças contra os ministros do STF. Foi apelidado de inquérito do fim do mundo pela duração. O Ministério Público chegou a pedir o arquivamento da investigação, que com o tempo ganhou força e se tornou uma ferramenta importante no combate às ameaças contra a Corte e a própria democracia, materializadas nos atos golpistas de 8 de janeiro. Em nota, o gabinete do ministro disse que todos os procedimentos dos inquéritos das fake news e das milícias digitais foram oficiais, regulares e estão devidamente documentados na Corte. A Organização Mundial da Saúde declarou hoje que o cenário de mpox na África constitui emergência em saúde pública de importância internacional. O motivo é o risco de disseminação global da doença e de uma potencial nova pandemia. Este é o mais alto nível de alerta da entidade.
Tedros Adhanom destacou que os surtos de mpox na República Democrática do Congo vêm ocorrendo há mais de uma década e que as infecções têm aumentado nos últimos anos. Ontem, o Centro Africano de Controle e Prevenção de Doenças já havia declarado emergência em saúde pública no continente, já que a doença tem se espalhado para os países vizinhos. Só este ano já foram registrados 14 mil casos de mpox e 524 mortes pela doença. A mpox é uma doença causada por um vírus da família da varíola e é transmitido por contato direto ou indireto com sangue, fluidos corporais ou feridas de pessoas infectadas. Confira outras notícias nacionais e ainda a previsão do tempo. Bom, e o assunto agora é educação. No ano passado, houve um aumento leve nos índices de aprendizado nos anos iniciais do ensino fundamental, mas uma queda também leve nos anos finais. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Educação por meio do IDEB 2023, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Produzido a cada 2 anos, o IDEB avalia o início do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano, e o final, do 6º ao 9º. O 3º ano do ensino médio também é analisado. O cálculo considera a taxa de aprovação das escolas e as médias de desempenho dos alunos em matemática e português. Quando consideramos escolas públicas e privadas nos anos iniciais do fundamental, o IDEB atingiu o grau 6 no ano passado, uma leve variação em relação aos anos de 2021, que foi 5,8, e 2019, quando o indicador foi de 5,9. Já nos anos finais, o IDEB 2023 ficou em 5 pontos, sendo que era de 5,1 em 2021 e 4,9 em 2019. No ensino médio, o IDEB ficou em 4,2 em 2019 e em 2021. Agora, em 2023, o indicador alcançou 4,3. Considerando 2021, apenas a meta dos anos iniciais do ensino fundamental foi atingida. Mas, segundo o governo, o importante é que os ensinos fundamental e médio estão conseguindo retomar uma trajetória positiva observada nos anos anteriores à pandemia. A alfabetização na idade certa, na escola de tempo integral e assegurar o acesso às novas tecnologias, de modo que o ensino possa se renovar de forma a se tornar mais eficaz, elas incidem, essas políticas, na diminuição da retenção ao longo de todo o período e, para os anos finais e para o ensino médio, a escola de tempo integral e a sua integração com o ensino profissional certamente é o movimento que vem assegurando a elevação dos resultados ao longo desse período. Na sessão desta quarta-feira, os parlamentares analisaram a proposta que autoriza o governo a conceder aos servidores estaduais a possibilidade de pagamento do aluguel de imóvel residencial descontado em contra-cheque. O servidor ativo, aposentado ou pensionista vai ter direito à garantia se o valor destinado ao aluguel estiver dentro da margem de consignado disponível. De acordo com o texto, o imóvel deve estar localizado no estado do Rio de Janeiro. A proposta do deputado Tandy Vieira foi aprovada em segunda discussão e aguarda a sanção do governador para virar lei. Isso já existe no governo federal para militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica e não envolve nada de dinheiro público. A garantia do pagamento do aluguel passa a ser o próprio salário do servidor. Se ele deixar de pagar o seu aluguel, o proprietário tem direito de pedir ao Estado que reembolse o que está previsto no contrato. Então não envolve R$1 do dinheiro público e a pessoa passa a ser fiador do seu próprio aluguel. A lei que criou o programa Condomínio Seguro, que garante aos profissionais de limpeza, porteiros, zeladores e síndicos de condomínios treinamentos para a prevenção de acidentes e ocorrências de segurança patrimonial, pode conter também orientações para a prevenção de incêndio. O objetivo é reforçar a segurança patrimonial e garantir que moradores e funcionários saibam como proceder. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu uma emenda e retorna para mais uma votação em plenário. E foi aprovado em primeira discussão o projeto apresentado pelo deputado Luiz Cláudio Ribeiro. O parlamentar autoriza o governo do estado a ofertar de forma gratuita cursos de informática para pessoas com idade igual ou superior a 50 anos. O objetivo do projeto, segundo o parlamentar, é fazer a inclusão digital dessas pessoas.
Para isso, o governo fica autorizado a celebrar parcerias com os municípios e também com entidades privadas para celebrar esses cursos. O projeto vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Também pode ser instituído no Estado o selo Escola Amiga do Clima. O reconhecimento será concedido às escolas que comprovadamente contribuam com iniciativas de preservação do meio ambiente, que realize trabalhos de conscientização sobre as causas e os efeitos das mudanças climáticas e que busquem minimizar a produção de lixo, resíduos e o desperdício de recursos. O selo vai ser concedido pela Secretaria Estadual do Ambiente e pode ser utilizado pela própria escola e pelos órgãos públicos na divulgação de peças publicitárias. O projeto apresentado pelo deputado Flávio Serafini foi aprovado em primeira discussão e retorna ao plenário. E nós vamos agora ao Clima Tempo, matéria que vocês conferem a seguir. Já no sudeste do país, o tempo vai seguir firme em todas as capitais. O dia pode começar com cerca de 10 graus de temperatura mínima na cidade de São Paulo e com formação de névoa. À tarde, destaque para a grande amplitude térmica, porque a máxima já pode se aproximar dos 27 graus. E na região metropolitana, a umidade relativa do ar pode ficar até abaixo dos 30%. Não temos previsão de chuva e o risco de ressaca diminui todo o Rio de Janeiro. O tempo fica firme em Belo Horizonte e na capital Vitória, que já volta a ter máxima se aproximando dos 26 graus. Em relação às temperaturas, em Manaus, mesmo com a chuva, a máxima pode chegar a 33 graus. Já Cuiabá com destaque para o calorão de 39. Temperatura chegando a 22 em Porto Alegre, máxima prevista de 29 no Rio de Janeiro e 26 graus em Salvador, na Bahia. Teresópolis recebe prêmio em transformação digital. A premiação aconteceu durante a abertura da Rio Innovation Week, maior conferência global de tecnologia e inovação, realizada na zona portuária do Rio. O Prêmio Maturidade Digital é outorgado pela Secretaria de Estado de Transformação Digital, para reconhecer iniciativas e esforços empenhados no desenvolvimento de projetos e soluções que contribuam para a transformação digital do Estado do Rio de Janeiro. A avaliação levou em conta a implementação de serviços digitais, normativos, segurança da informação, infraestrutura digital, conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, capacitação de servidores, dados abertos e outros dispositivos de governo, aliadas ao Programa Rio de Janeiro Digital. O secretário de Estado de Transformação Digital, Mauro Farias, entregou ao prefeito Vinícius Clausen o troféu de primeiro lugar na categoria Rio de Janeiro Digital Municípios. Também estiveram presentes no evento os secretários de Ciência e Tecnologia, Cleiton Pimentel, Governo e Coordenação, Vinícius Oberg, o Procurador-Geral Gabriel Palatinic e os subsecretários Edmo Gonçalves, Ciência e Tecnologia, e Bruno Nepomuceno, Comunicação Social. Pesquisadores anunciaram recentemente a descoberta de uma nova espécie de árvore frutífera na Mata Atlântica em Cachoeiras de Macacu. Ela foi batizada de cereja de Guapiaçu, em homenagem à Reserva Ecológica de Guapiaçu, Régua, local onde foi encontrada. As pesquisas foram feitas pela equipe do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Ceará e do Sítio É Jardim, com o apoio técnico e logístico da Régua. Segundo Tiago Fernandes, que liderou o estudo, essa nova espécie começou a ser estudada em setembro de 2022, quando floresceu e chamou a atenção de um funcionário da reserva, que já vinha acompanhando há alguns anos. A equipe de pesquisadores foi até o local no ano passado para coletar amostras da planta, ramos com flores, no mês de agosto, e frutos, em outubro. Uma mulher foi presa no Rio de Janeiro e uma adolescente apreendida em Magé por roubar, extorquir e torturar um homem em Copacabana, na zona sul da capital. Laura da Silva Lucas, de 23 anos, conheceu a vítima por meio de um aplicativo de relacionamento. Laura estava sendo procurada há 3 meses e foi presa em um restaurante em Botafogo, na zona sul. Contra ela, havia um mandado de prisão preventiva por roubo, extorsão, tortura e corrupção de menores. Já a adolescente foi apreendida no bairro de Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. O crime aconteceu no dia 23 de abril deste ano, quando a vítima se encontrou com Laura, que havia levado a adolescente, em Botafogo. Os 3 seguiram para o apartamento da vítima, em Copacabana. Momentos depois de chegar ao imóvel, Laura sacou uma faca e ordenou que a vítima ficasse em uma cadeira.
Com a ajuda da adolescente, ela amordaçou e amarrou a vítima com os braços para trás. Em seguida, as duas entraram nas contas bancárias da vítima para realizar transferências. Depois, ordenaram que ele fizesse contato com familiares para que também fizessem outras transferências para contas passadas por Laura. Durante 5 horas, as duas bateram no homem com um pedaço de madeira, o ameaçaram, o queimaram com uma sanduicheira elétrica e o enforcaram com um fio de carregador. Câmeras de segurança do prédio flagraram a mulher e a adolescente saindo da residência com sacolas de compras. Além disso, elas roubaram o celular, pertences e o cartão de crédito da vítima. Segundo a vítima, durante toda a ação, Laura falava ao telefone com um homem, que seria Guilherme de Oliveira Florencio. Ele teve a prisão temporária decretada e é considerado foragido. Assim como o adolescente, ele é morador de Magé. Idoso de 96 anos morre vítima de coronavírus em Rio das Ostras. Notícias que vocês acompanham com reportagem de Adriano Pereira do portal Cidade 24 Horas. Rio das Ostras registrou o primeiro óbito por coronavírus. A confirmação foi feita hoje pela Prefeitura e, de acordo com a Secretaria de Saúde, trata-se de um idoso de 96 anos, portador de doenças cardíacas, respiratórias e renais crônicas. Ele foi atendido no pronto-socorro, posteriormente encaminhado para o nosso hospital municipal, no qual ficou internado na unidade de terapia intensiva e evoluiu para óbito na semana passada. Hoje, dia 31 de março, às 18 horas, nós tivemos a confirmação que ele era positivo para coronavírus pelo laboratório de referência do estado do Rio de Janeiro, às 18 horas. Agora a cidade conta com 83 casos suspeitos notificados, 2 confirmados e 1 óbito. Os suspeitos continuam aguardando o resultado do exame laboratorial. A Prefeitura recebeu a confirmação da morte para a Covid-19 na noite de ontem, por volta das 6 horas. Porém, o vídeo, a informação só foi divulgada hoje no início da tarde. Nem sequer o site da Prefeitura havia sido atualizado com o número de casos. Diante desta situação, fica uma pergunta no ar. Rio das Ostras estaria omitindo o número de casos registrados na cidade? Durante essa semana, nós recebemos diversos áudios na internet, dando conta de informações de pessoas que já estariam com a doença, pacientes internados no hospital, pronto-socorro e até mesmo em uma clínica particular da cidade. Essas informações não foram confirmadas pela Prefeitura. Acompanhe nos áudios. Ontem mandou uma mensagem para ela dizendo que ela estava com coronavírus, que ela já estava em isolamento lá no pronto-socorro, só que não divulgaram esse caso, só divulgaram aquele casal, mas ela está desde semana passada. Ninguém divulgou nada, ela está lá, já fez o teste, acusou mesmo positivo para coronavírus e a Prefeitura não quer divulgar, ou seja, a Prefeitura está escondendo muitos casos lá, entendeu? Por isso vocês soltam essa aí também, para ver se eles se atentam mais para isso. É fonte verídica. Ontem mandou mensagem para minha cunhada e a própria pessoa falou que está com coronavírus, entendeu? Só que a Prefeitura não divulgou. Eu recebi informação que tem uma pessoa, uma mulher, internada no hospital também, gravíssimo, está em isolamento. A Prefeitura não confirmou nada até agora. A assessoria de comunicação da Prefeitura disse que a confirmação só foi divulgada nesta tarde, pois só hoje a Secretaria de Saúde teve o contato com a família do idoso. Uma notícia triste, mas é a realidade que o país está enfrentando. Mais uma vez, quero pedir a vocês que fiquem em casa, principalmente os nossos idosos, porque eles são considerados grupo de risco. Peço a todos que nos ajudem a combater essa pandemia. Na manhã desta terça-feira, dia 13, a Polícia Federal deflagrou uma operação no bairro Costa Azul, em Rio das Ostras, visando desarticular uma rede de armazenamento e compartilhamento de material relacionado ao abuso sexual de menores. Durante a ação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa de um cidadão britânico, que vive no Brasil há mais de 2 décadas. O investigado, que já possui um histórico criminal envolvendo furto qualificado e agressão no âmbito da Lei Maria da Penha, é suspeito de armazenar conteúdo de pedofilia por mais de 10 anos.
A operação resultou na apreensão de 270 mídias contendo material de abuso infantil, que serão periciadas para verificar a extensão dos crimes e a possível disseminação dos arquivos. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quarta-feira, 14, Márcio Pereira Andrade pelo crime de execução em Cabo Frio, na região dos Lagos, no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Delegacia de Homicídios da capital depois que imagens do crime passaram a circular entre a população. O caso aconteceu na tarde de 14 de maio deste ano e foi registrado pela câmera de segurança de uma casa, no bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande. Fechando esta edição, vamos de esportes. Com gols de Luiz Henrique e Igor Jesus, o Botafogo venceu o Palmeiras no Engenhão, no confronto de ida das oitavas de final da Libertadores. Maurício fez o gol dos visitantes. O Fogão joga pelo empate no jogo de volta em São Paulo. Na terça-feira, o Fluminense saiu em desvantagem ao perder fora de casa para o Grêmio por 2-1. E o Flamengo estreia nesta quinta, no Maracanã, contra o Bolívar. A gente encerra mais uma edição do Plantão de Notícias, agradecendo a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais, através também do canal 57 da Sumicity. Aos nossos técnicos, nossos agradecimentos e marcando encontro para a próxima edição. Muito obrigado e até lá. Sumicity agora é Giga+. Mais qualidade, viva a experiência Power Wi-Fi. Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você. Mais proximidade, conte com atendimento multicanais. Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos. Sumicity agora é Giga+. Assine já e vire um cliente que tem sempre mais. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Bom dia, senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Estava no celular, né? Isso. Vou convidar o senhor para assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo. O senhor aceita? Você aceita? Claro, tá. Claro. Por favor. Ele estava mexendo no celular dele, mandando mensagem para alguém que ele estava esperando, só que ele estava nessa subida e ele não viu que estava vindo um caminhão na frente dele. Então ele jogou pro lado e me pegou de frente. Bom dia, senhores. A senhora sabe por que está sendo abordada? Desculpa, eu estava falando com minha filha. Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular. E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino. Nós estávamos preparando para ir para o carnaval para Correntina. Na Celândia Centro, ali próximo ao hospital, esse rapaz num Gol prata e eu na moto. E eu vi que ele estava no telefone e ele não conseguiu girar o volante todo no retorno. Foi quando ele bateu no meu joelho, o pedaço do carro dele entrou na minha perna. A imprudência tirou a minha vida, tirou o meu modo de viver. Foi muito forte. E meu filho chegou a falecer na mesma hora, porque deu um efeito chicote nele. É questão de 1 milésimo de segundo.
olha a situação de você ouvir isso. Você nunca será o mesmo. Nunca. Consciência, porque às vezes você está destruindo a família. Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa, envolve todo o ciclo dela. Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo para que o senhor evite fazer isso, perceber que o senhor tem criança, entendeu? E isso qualquer um está sujeito a acontecer. Ainda mais as pessoas mais jovens têm o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia. Vamos fazer o melhor daqui para frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não está dirigindo. Contamos com o senhor, tá bom? A terra que guarda a história. Cuida do futuro através do presente. A fé, as belezas, as riquezas na terra, no mar, no ar. Bem-vindo a Teresópolis! Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais, PIB per capita de mais de 29 mil reais, e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5.000 agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis.